Muito obrigado. Querido, deixa eu liberar um segredo para essa igreja. Come on. As pessoas que menos beneficiam das preciosidades que Deus colocou nos seus ungidos são as pessoas mais próximas a elas. Por causa da forma como lidam com os seus ungidos. Jesus não fez nenhum milagre na sua terra natal, não por falta de unção, não por falta de glória, não por falta de poder, mas por falta de honra. A honra é um portal que atrai a manifestação da glória e do poder de Deus. Eu costumo dizer lá na igreja, o pastor da igreja pode ser teu esposo, o pastor da igreja pode ser teu tio, o pastor da igreja pode ser teu cunhado, pode ser teu sogro, pode ser teu primo. Mas saibas sempre discernir quando é que estás a falar com teu familiar e quando é que estás a falar com o ungido de Deus. No boda de Caná, a Bíblia diz que o vinho acabou. Maria foi ter com Jesus e disse a Jesus: o vinho acabou. Jesus olhou para Maria e lhe disse: o que é que eu tenho contigo, mulher? Dá a impressão que esse Jesus não tem muito respeito, porque está a tratar a mãe de mulher. A tal mulher que lhe chamaram de mulher não reclamou, pelo contrário, olhou para os discípulos e lhes disse: façai tudo o que ele vos disser. Ouça a pregação da Maria. Eu lido com esse homem de duas formas: lido com ele como filho, lido com ele como Senhor. Este que já está a me chamar de mulher não é o meu filho. Então, por favor, não permita que a simplicidade e a humildade faça com que você deixe de dar a honra que é devida. Aleluia. Quero celebrar a Deus pela vida do pastor Daniel. Eu já preguei, já terminei. Quero celebrar a Deus pela vida do pastor Daniel. Uma bênção de Deus para as nossas vidas. Quero celebrar a Deus pela vida do ministro do Senhor Estevão, pela vida do Avelino e essa banda maravilhosa. Sempre que eu estou no AMO, eu sinto-me em casa. E permitam-me abrir esses parênteses, tanto para o Avelino, Estevão e o pastor Daniel. Sempre que eu estou aqui no AMO, independentemente de quem convidou, eles estão sempre comigo. Independentemente de quem me trouxe, de qual é a igreja, qual é a organização, eles tiram sempre um tempo para estar comigo, para me acompanhar, para levar para comer, para passearmos, Então, sinto-me em casa, sinto-me em família. E eu quero celebrar a Deus pelas vossas vidas. Dão-me só alguns minutos para eu vos entregar essa palavra e eu termino. Porque na verdade, se os irmãos leram como eu, já preguei, já terminei. Deixa eu te falar sobre a graça. Queridos, a graça é muito mais velha da lei. A graça é a lei é uma irmã menor a que essa bichona só. A graça é muito mais velha da lei. Na verdade, quando nós olhamos para a graça, dá-nos a impressão que a graça começou no Novo Testamento. A graça é graça antes da lei. Antes que houvesse lei, houve graça. Deus é certo nas suas escolhas e muito estranho na sua forma de agir. Quando você vai olhar para as Escrituras, a partir do princípio sempre houve o fator graça. Quando Adão peca e ele percebe que está nu e ele compreende que precisa cobrir a sua nudez, ele cobre a nudez com folha. E Deus vem e mata um animal. É graça. É Deus dar ao homem aquilo que ele não merece. É graça. É Deus não dar ao homem aquilo que ele merece. Isso é graça. Quando na verdade ele cobre a nudez com a folha, ele está a cobrir a nudez apoiando na sua sabedoria. Só que o que ele não sabe é que a folha, quanto mais tempo ela passa, seca.
A pele de animal, quanto mais tempo ela passa, mais dura ela se torna. A folha, ele pode cobrir a tua nudez, mas por um tempo. É por essa razão, permitam abrir alguns parênteses. Nós temos muitos ministérios de folha, não demora. Eles fazem barulho por um tempo, mas depois seca. Pastores de folha, igrejas de folha, maridos de folha, mulher de folha, fazem barulho por um tempo, brilham por um tempo, mas seca, porque é apoiado na sabedoria. Mas quando vem a graça ela cobre completamente a tua nudez. Eu preciso dizer para os irmãos, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus revelou-se a Noé. E Deus disse a Noé: Noé, entra na arca, tu e a tua família. Quando tu olhas para esse negócio, tu pensas que Deus está escolhendo Noé por causa da justiça dele. Mas quando você vai ler o capítulo 6, o versículo 8, a Bíblia vai declarar que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, Deus está a escolher Noé, ou Noé está a ser escolhido, não pela sua justiça, mas sobretudo pela graça que ele achou aos olhos de Deus. Preciso abrir um parênteses aqui. Deus não nos escolhe por aquilo que nós podemos fazer. Se você pode fazer, Ele não pode. Deus nos escolhe por aquilo que Ele pode fazer através de nós. Então, se Deus te escolheu, não é porque você sabe muito, é porque Ele pode muito através de ti. E você vai reparar, Deus vai dizer a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Esse é o problema que me intriga. E eu vim pregar graça nessa noite. Entra na arca, tu e a tua casa. Perceba então que o versículo 1 do capítulo 7, Deus disse a Noé: entra na arca, porque eu, Deus, tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração, no meio dessa geração corrompida. Só vocês estudaram mais do que eu. Deus disse: entra na arca, tu e toda a tua casa. Quem vai entrar na arca? Não estou a ouvir. Quem vai entrar na arca? É bom ler bem. Disse o Senhor: entra na arca, tu e toda a tua. Quem vai entrar na arca? Noé e quem? Noé e quem? Lê só bem. Quem vai entrar na arca? Noé e quem? Mas quem é que é justo? Os filhos de Noé também são justos? Quem é que é justo? Mas quem vai entrar na arca? Não estou a te entender. Quem vai entrar na arca? Mas quem é que é justo? Quem é justo? Mas quem vai entrar na arca? Deixa eu perguntar, os filhos de Noé também são justos? Então você percebe que os filhos de Noé não precisaram orar para entrar na arca, não precisaram jejuar para entrar na arca. Eles entraram na arca por causa da justiça de Noé. Ou seja, é como a agulha. Onde a agulha entrou, a linha também. Ok, justo é Noé, mas quem entra na arca é Noé e toda a sua família. Isso é graça, você beneficiar de algo que você não merece. Aliás, se estamos todos nós aqui, todos nós somos frutos da graça. Todos nós fomos alcançados pela graça. Aliás, todos nós viemos de passados complicados. Aqui pessoas que vieram de passados que os familiares desistiram deles. Aqui pessoas que vieram de passado que os familiares cansaram-se de sentada familiar, cansaram-se de reuniões, cansaram-se de conselho. É por isso eu amo a graça de Deus, porque naquilo que a sentada familiar não conseguiu resolver, a graça de Deus me alcançou e me transformou num homem de valor, me transformou numa mulher de valor. E isso não cabe numa mente humana. A verdadeira graça não se explica. A verdadeira graça faz as pessoas perguntarem: quem fez isso? Porque quem achou graça aos olhos de Deus acha graça aos olhos dos homens. Repara, primeiro que isso não cabe na mente humana. Por quê?
Porque eles conhecem o nosso ontem, eles conhecem o nosso zapupu, conhecem a má vida que nós levamos, conhecem a nossa vã maneira que nós levamos. Eles sabiam, conhecem as contas, conhecem o número de gravidez que você tirou, conhecem o número de maridos que você roubou, conhecem a vida de bandidagem que você levou. Só que não casa alguém que ontem teve esse histórico. Hoje lhe chamamos de irmã, lhe chamamos de pastor, lhe chamamos de evangelista. Isso não cabe na mente humana. Por isso eles dizem: nós somos fingidos. Esses são fingidos, esses se fazem, esses são hipócritas, porque não cabe na mente humana. O homem não pode fazer isso. Na verdade, a graça é a capacidade que Deus te dá de operar naquilo que naturalmente você não pode fazer. Deixa eu falar de graça. Na verdade, a graça mesmo, graça é Davi lembrar de Mefibosete. Graça é Esther ocupar o lugar de Vasto. A graça de Deus pode te dar um trono que não tem nada a ver com o teu currículo vitae. A graça de Deus pode te levar em lugar que os teus pés não podem te levar. A graça de Deus pode te levar em lugares que os teus links. Eu preciso falar para alguém. Você sabe, nós estamos acostumados com sacrifício. Estamos habituados com o sacrifício. Aliás, eu preciso dizer aqui para a igreja: se você acha que o que está acontecendo contigo é fruto da tua oração, você precisamente está enganado. Porque se fosse pela oração, não seríamos nós, porque há quem ora mais do que nós. Se fosse pelo conhecimento, não seríamos nós, porque há quem conhece mais do que nós. Se fosse pela beleza também, certamente não seria você. É por isso você não vai entender. A graça de Deus é uma influência. A graça de Deus é uma nuvem. Por isso alguém bonita diz assim: até as feias estão casadas. A feia tem graça. É uma influência, é uma nuvem. Você não entende que as pessoas querem a todo custo te fazer bem. As pessoas querem a todo custo te estender. É por isso inveja a todos, mas não inveja quem tem graça. Luta com todos, mas não luta com quem tem graça. A graça de Deus vai te meter e sentar com pessoas que não fazem parte da tua geração. A graça de Deus vai fazer mais velhos te chamarem de mano. Eu não sei se eu posso pregar mesmo aqui do jeito que eu estou a sentir. Deixa eu dizer para alguém que está aqui: infelizmente, a igreja angolana nos ensinou a nos apoiarmos muito mais nos nossos sacrifícios do que na graça. Estamos muito mais ancorados naquilo que podemos fazer do que naquilo que Ele já fez. É por essa razão, quando eu tenho uma atividade importante, dificilmente você vai me ver fechado para orar. Dificilmente você vai me ver fechado para orar. Porque se existe um sacrifício que eu devo me ancorar, não é o meu, é o que Ele fez. Não há um sacrifício maior que agradou o coração de Deus, senão o de Jesus Cristo lá na cruz. Compreenda? Graça é o próprio Deus tomar o lugar do homem, para que o homem retorne no seu lugar. Isso é graça. Se o primeiro Adão é homem na semelhança de Deus, o segundo Adão não é homem na semelhança de Deus. O segundo Adão é Deus na semelhança do homem. Se você compreender, na verdade, eu preciso falar sobre isso. Na verdade, o que está acontecendo na cruz, e você precisa entender isso, a salvação, a graça. João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Não pereça, mas tenha. Esse texto está muito tenha. O problema da cruz é a eternidade. Jesus a descer aqui da terra está a vir resolver o problema da eternidade. Agora você precisa compreender. Por isso o apóstolo Paulo disse:
a tua graça. É Deus que disse a ele, quando ele orou 3 vezes, o Senhor disse: a minha graça, a minha graça. Você quer entender o que é a minha graça te basta? A minha graça te basta significa dizer: não te curei, mas eu te dou a graça de conviver com essa doença como se não tivesses. É por isso algumas pessoas que têm carro, quando nos veem andar debaixo do sol, eles acham que nós estamos a sofrer, eles acham que nós estamos a gemer. A mesma alegria que opera no coração dele É por isso que eu preciso dizer para alguém, a graça de Deus é extraordinária. A graça de Deus, você já viu? Tem um Moisés que fala, tem um Arão que fala bem, mas Deus quer só o Moisés que é gago. A graça de Deus é como a batota. A graça de Deus normalmente localiza aquele que aos olhos dos homens não estão apto. Aos olhos dos homens não merece, essa não merece, essa já matou muito, essa já burlou muito. Mas no plano de Deus, é esse que foi agraciado, é esse que foi Repara, tem um Arão que fala tão bem, mas ele quer só Moisés que é gago. Tem um Eliabe, Abinadab que já andam com Saul, mas ele quer só David que está lá no mato. Quer começar uma nação, mas vai escolher um homem que tem problema dele. Tem tantos jumentos soltos, mas para triunfar, a entrada triunfal, ele quer só um que está preso. E ele ainda disse assim: se os donos perguntarem por que estão a desamarrar, vai lhe dizer que o mestre me precisa. E por isso eu preciso dizer para os irmãos: se nós entendêssemos a graça, deixaríamos de nos apoiar na nossa sabedoria e na nossa força. É por isso meu nome é Grace. O meu nome de registro não é Grace, o meu nome de registro é Abel. O nosso sobrenome familiar é Salomão Antônio. Eu sou o único que não leva Salomão, eu sou o único que não leva Antônio. Só levo Salomão. E levo Zola, que nenhum dos meus irmãos leva. A minha vida toda eu me questionei: mas por que levo Zola, por que não levo Antônio? Me lembro em 2015, quando eu voltei do Brasil com desejo de fazer o mestrado, e não deu certo. Fui lá, testei, tudo certo. Complicou porque eu fui com visto turístico. Regressei. E quando regressei, 2 dias depois, estamos numa oração, profecia, eu e os amigos reunidos. O Senhor diz assim: eu é que te mandei voltar, eu é que te fiz voltar, porque eu tenho um plano contigo aqui. Ok. Aí de repente, não perguntei, o Senhor começou a me revelar o porquê do Zola. Quando terminou a oração, eu entendi. Eu disse: a partir de hoje, o meu nome é Grace. A história da minha vida é sobre graça. Aquilo que os outros vão alcançar com sacrifício, eu vou alcançar pela graça. Aquilo que os outros vão alcançar a gemer, nós vamos alcançar pela graça. A graça vai na frente. A graça abre porta que nenhum homem pode abrir. A graça abre porta que nenhum familiar pode abrir. A graça pode levar em lugares que os teus pés não poderão te levar. Há lugares que a graça vai te levar, as pessoas vão te perguntar: quem te meteu aqui? Há lugares que a graça vai te levar, vão te perguntar: você é filho de quem? Não sou filho de ninguém, sou filho do poderoso. Se uns têm tio na cozinha, eu tenho pai na cozinha. Quero falar sobre a graça. Deixa dizer aos irmãos, a graça de Deus é muito mais violenta do que a lei. A graça de Deus é muito mais violenta do que o pecado. E eu preciso dizer para os irmãos: nós amamos demais a lei. É por isso você se acha uma estrela. É por isso você se acha super-homem, porque você está apoiado
naquilo que você está a fazer. Eu amo a graça porque na graça o ator principal não é você, é Ele. Na graça é Ele que opera. Na graça é Ele que faz. Na graça é Ele que é o mestre. Repara, justo é Noé. Quem entra na arca é Noé e a sua família. Por causa da justiça de Noé, os filhos de Noé entraram na arca. Não oraram, não jejuaram. Isso é graça, isso é favor. E eu amo Deus por causa disso. Quando eles saem da arca, pastor, eu amo isso, eu amo isso. Quando eles saem da arca, a Bíblia vai dizer que Noé edificou um altar ao Senhor. Quando Noé edificou um altar ao Senhor, amo o Deus da Bíblia. Quando Noé edificou um altar ao Senhor, a Bíblia declara que Deus abençoou a Noé e seus filhos. A Noé e seus filhos. Abençoou a Noé e seus filhos. Saíram da arca. Quem levantou o altar não é a família de Noé. Quem levantou o altar é o Noé. Mas quando Deus desceu, abençoou não apenas a quem edificou o altar, até os que não edificaram já entraram na arca sem fazer nada, agora também estão a ser abençoados sem fazer nada. A Bíblia declara que Deus abençoa a Noé e seus filhos. E por isso eu amo Deus, porque Deus é mais velho. Deus é mais velho. Repara, Deus abençoa Noé e os seus filhos. Noé e seu filho. Noé e seus filhos. Daqui a nada Noé. E um dos seus filhos viu a sua nudez. Quem é esse filho que viu a nudez? Cam. E quando a consciência de Noé voltou, esse miúdo viu a minha nudez, não escondeu a minha nudez. Eu tenho que amaldiçoar esse miúdo. Só que a Bíblia diz que quando Noé vem para amaldiçoar, ao invés dele amaldiçoar Cam, ele amaldiçoou Canaã. Quem viu a nudez é Cam. Quem está a ser amaldiçoado é Canaã. Noé não está correto. Noé não está certo. Canaã é inocente. Canaã não fez nada. Quem viu a tua nudez e não escondeu é Cam. Só que há uma problemática. Eu gosto de chamar problemática. Há uma problemática, porque o filho que Noé quer amaldiçoar, Deus já abençoou. Ok, quando eles desceram da arca, Deus abençoou a Noé e aos seus filhos. E acontece que um desses filhos que foi abençoado é que viu a nudez. Agora não tem como amaldiçoar, porque a maldição dele já encontrou a bênção de Deus. Para abrir um parênteses, que não se pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. A maldição chegou tarde, já encontrou a bênção de Deus. A praga familiar chegou tarde, já encontrou a bênção de Deus. A tua inveja chegou, já encontrou a... Chegou tarde, chegou tarde. A tua tala chegou tarde, a tua inveja chegou tarde, o teu mau coração chegou tarde. A graça já me alcançou. A graça. É por isso. Há pessoas que estão a gastar feitiço conosco. Estão a gastar magia conosco. Estão a gastar inveja conosco. Estão a gastar tala conosco. A bênção chegou primeiro. A graça me alcançou primeiro. E por essa razão você não vai me ver a chorar em meio às lutas, porque eu tenho a certeza que em cada passo que eu estou a dar, em cada batimento do meu coração, a graça de Deus é extraordinária. Quando eu me casei, eu me lembro que eu me casei numa sexta. Estávamos na lua de mel. E eu tinha uma agenda para pregar na segunda.
Ele disse: vamos ir pregar. E fomos pregar. Só que quando chegamos lá, preguei. Quando chegou a hora de ministrar a oração, uma manifestação extraordinária. Na cabeça da minha esposa não está a encaixar. Estamos na lua de mel, vocês sabem o que acontece lá? Não está a casar o que está acontecendo no culto. Porque na mente dele era suposto nós ter uma sessão. Se você não conhece graça, a graça é um dom que vem de Deus, não vem do homem. Ele não está apoiado nas nossas obras para que ninguém se vanglo, ninguém se glorie nisso. Manifestação. Eu lhe disse: a graça de Deus é extraordinária. Há coisas que já não estão a depender da oração. Não, já não. Não. Está dentro. Está dentro. Assim como o sangue flui na veia. É por isso na vida dos apóstolos você não consegue entender se o poder está na boca ou está na mão. Se o poder está na boca ou está na roupa. Se o poder está na roupa ou está no guardanapo. Se o poder está no guardanapo ou está na sombra. Porque quando não dá para falar, tocam, acontece. Não dá para falar, não dá para tocar, eles tocam, acontece. Não dá para falar, não dá para tocar, não dá para eles tocar. A sombra de Pedro, de Pedro, de Pedro. Até o de Paulo cura pessoas. A graça é extraordinária. E eu preciso pregar aqui para a igreja. O dia que você entender a graça, você vai perceber que Deus te meteu longe. Deus te colocou longe. Vocês lembram do filho pródigo? A Bíblia declara que quando o filho pródigo voltou para casa, depois da consciência voltar, o pai deu uma festa. O filho mais velho, quando voltou, perguntou num dos servos: o que é que está acontecendo aqui? E ele disse: é teu irmão então. Voltou. Teu irmão voltou. Teu pai está a organizar a festa. O pai disse algo. O irmão mais velho vai dizer algo. Foi dizer ao pai: esse teu filho gastou dinheiro com as prostitutas. Voltou. Você está ali da festa. Eu que fico aqui a trabalhar para ti. Nem sou um cabrito você me dá para eu me alegrar com os meus amigos. O pai olha assim para o filho. Disse: filho, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Então repara só. Num lado tem um filho que olha para o pai e diz assim: esse pai nunca vai me dar só um cabrito. E no outro lado tem um pai que olha assim: esse miúdo nunca vai tirar só um cabrito. Porque a resposta do pai é: tudo que eu tenho, enquanto ele está esperando, esse pai nunca vai me dar. O pai também está. Você nunca vai tirar. Já está aí. Você não vai usar. Você não vai tirar. Quem me conhece sabe. Sempre que eu vejo um maluco, lhe sopro. A menos que esteja distante de mim. Se passar perto, vai receber um sopro. Sempre que eu estou a conduzir e eu vejo um carro a levarem morto para a morgue, eu oro. Eu faço a minha parte. A graça está aqui. A graça está a operar. E eu estou a fazer a minha parte. Já levantou? Ainda não levantou. Mas enquanto não levantar também não vou parar. Sim, sim, sim. E eu vou continuar a fazer. Você precisa entender que a graça de Deus repousa sobre ti. Está em ti. Opera em ti. Assim como o sangue está a fluir na veia, a graça também está a operar. Você que precisa ter consciência. E por essa razão, pode te escandalizar, mas nós vamos conduzir carros que não compramos. Pode te escandalizar, nós vamos entrar em casas que não compramos. Pode te escandalizar, vamos fazer viagens que não vamos gastar lá nada. Por causa da graça.
Por causa da graça. Aqui tem jovens, e deixa eu partilhar esse testemunho com os jovens. Eu comecei a servir a Deus muito cedo, na minha adolescência. E nós tínhamos lá seminários e seminários. Eu sou o pianista. O tal pianista também é um ministro de louvor. E eu, liturgista do culto. Está a dirigir culto, está a tocar, está a cantar. Semanas e semanas. Semanas, seminários, conferências. Estou lá. E eu comecei a ouvir comentários. Os outros já estão a procurar emprego. Grace não vai procurar emprego. Os outros já estão a procurar trabalho. Grace só quer aqui na igreja seminário, conferência. O que eles não sabiam é o que Deus havia me dito. Deus havia me dito: cuida da minha obra, eu vou cuidar da tua vida. Por isso tenha muito cuidado antes de abrir a tua boca para rir-se da vida das pessoas. Porque o meu hoje pode estar fusco, o meu amanhã pode te surpreender. Diante daquilo que você está a ver, tem sempre algo que você não sabe. Quem acha que José acabou mal porque entrou como escravo no Egito, não sabe que ele vai se tornar governador. Não sabe. E eu preciso dizer para os irmãos que estão aqui: a graça de Deus é extraordinária. Sim, a graça de Deus é extraordinária. A graça de Deus é completamente extraordinária. Olha só para José. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Entra para o Egito como escravo, mas uma bênção, Deus estava com ele. Já é bom, Deus está com ele. Mas a Bíblia declara que Potifar percebeu que Deus estava com ele. Esse é outro nível. Uma coisa é Deus estar contigo, outra bem diferente é as pessoas perceberem que Deus está contigo. Agora, quem conhece José na casa do pai, vendo José na casa de Potifar, é servo. Ele é que administra os bens de Potifar. Dá a impressão: José acabou mal. Oh, coitadinho, o sonhador. Deus tem esse hábito. É por isso que você vai ver que na vida, até aquelas que são mais injustiçadas na casa da tia, são elas que se ingram mais. Sim, são as primeiras a se ingrar. A graça de Deus gosta das injustiçadas. A graça de Deus gosta dos rejeitados. Por isso que você vai ver, a Bíblia vai declarar: era necessário passar por Samaria. Quando você vai ver o tal necessário, era se encontrar com uma mulher de má fama. Um encontro especial, mandou todos os discípulos: vocês vão comprar comida. Não quero protocolos. Só ele e a mulher. Uma sessão especial. Aliás, ela é uma mulher de má fama. E por isso eu preciso ter que dizer aos irmãos: cuidado com essa tua linguagem de que eu não dou confiança nessas vizinhas, são ímpias. Eu quero te dizer que as ímpias também fazem parte do plano de Deus. Se essa que está com mini saia também faz parte. Mesmo você também não usava. Só não está a usar porque a graça te alcançou. A mensagem da graça te alcançou. E a graça alcança essa mulher de má fama. E eu amo a graça por causa disso. Uma sessão especial. É tão de má fama que ela não pode cartar a água no horário que as outras cartam. Porque se cartar a água na hora que as outras cartam, vai apanhar. Porque ela é a rouba marido, vai encontrar as donas. Então ela precisa cartar a água no horário que as outras não. Está sozinha. E naquele dia, Jesus chegou até ele. Mas repara só, exatamente essa mulher de má fama que a graça selecionou. Sabe por quê? Porque ela tem má fama. Ela se encontrou, ela veio no poço como uma prostituta, mas voltou para Samaria como missionária. Você está a olhar para a má fama. Jesus está a olhar para os que ele vai ganhar através da vida dela. Quando Jesus disse: passemos para outra banda, no caminho há tempestade. Quando chegam lá na tal outra banda, é um gajo que está amarrado, endemoniado, gadareno. Pai, essa tempestade toda que passamos aqui no caminho é só por causa de um gajo. Sim, esse um gajo é famoso. Todo mundo já sabe que é o homem da confusão. Todo mundo já sabe que é o homem que... Então, você está a olhar apenas um endemoniado. Eu estou a olhar os muitos que eu vou alcançar através da transformação da vida. Isso é graça. Não merecíamos. E por isso eu preciso dizer para as mamás, preciso dizer para os jovens: essas vizinhas são malandras, são ímpias.
eu não lhes dou confiança. Cuidado. Quando a mulher do profeta foi ter com Eliseu, disse a Eliseu: meu servo era um homem temente. Você sabe, Eliseu, você bem sabe que o meu marido de temor coçava, só que ele deixou dívida, e os devedores querem levar os meus filhos. E a Bíblia declara que o profeta perguntou: o que é que tens em casa? Ela disse: só um cochito de azeite. Um cochito, um pouco só. Mas eu amo a resposta do profeta. O profeta vai dizer assim para a mulher: vai para casa. E eu ouvi o pastor Lufungula falar sobre isso. Disse: vai pedir vasilha nas vizinhas. Vai pedir nas vizinhas. Não disse vai pedir nas tuas famílias. Disse vai pedir. Eu na minha vida descobri que os familiares mais próximos que nós temos são os vizinhos. Sim, sim. Disse vai pedir nas vizinhas. Agora eu imagino se ela tivesse problema, quem poderia lhe dar vasilha? Por isso deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu não lhe dou confiança em malandra. Apóstolo Paulo disse: se possível for, tenha paz com todos. Não mandaram ser amigo de todos, mas paz tenha. O bom dia dela lhe dá, o boa tarde dela lhe dá, o boa noite dela. Vai pedir vasilha. Não, nós não conhecemos graça. A graça não conhece limite. A graça não conhece protocolo. A graça não conhece barreira. A graça não conhece idade. Se dependesse da idade, não seria Davi a matar Golias. A graça não respeita a idade. Se dependesse da idade, não seria um menino a trazer 5 pães e 2. A graça de Deus é extraordinária. É por isso que eu preciso abrir um parênteses para aquelas que dizem assim: na minha família sou eu que oro. Então você ainda não entendeu a graça. O pecado entrou através de um, a salvação também entrou através de um. Deus não precisa de 2 para mudar a história da vossa família. A história da vossa família pode mudar através de ti. Deus pode começar a transformação. É por essa razão eu acredito sempre que quando eles estão a dizer de doença familiar, não estão a falar de mim. Eu acredito sempre que quando estão a falar de doença hereditária, não estão a falar de mim. Eu estou noutra rua. Eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui redimido. Colossenses 3: guardado em Cristo, Cristo em Deus. Cristo me guardou. O Cristo que me guardou também se guardou no Pai. Para me achar é difícil, para me amarrar é difícil. Eu estou guardado. Você não conhece graça? 2 anos atrás, alguém se deu o trabalho de ir fazer trabalho de feitiçaria na porta da minha casa. E eu tinha 2 jovens senhoras que trabalhavam para mim na minha casa. Depararam-se com aquilo na porta e ficaram atormentadas. Consequência disso, uma delas se demitiu. Então bateu a porta da minha esposa. Quando foi abrir a porta, deparou-se com aquilo, assustou. Eu estava a dormir e ela foi me acordar: amor, fizeram feitiço na porta. E eu me lembro de ter virado assim: amor, lhes manda só entrar, depois foi tirar. Ela pensou que pela gravidade da situação eu haveria de pular da cama. Se eles podem manifestar a entidade que eles servem, eu também posso manifestar o Deus que eu sirvo. Chega um tempo, não basta apenas dizer meu Deus é grande. As pessoas precisam necessariamente olhar para ti e perceber que o teu Deus Você não entendeu graça? A graça é extraordinária. É suficiente. A graça de Deus é suficiente. É por não entendermos a graça que estamos aí no Ghana, na Nigéria. Por não entendermos a graça, estamos aí nos Congo. Sim, sim. A forma de impactar, porque hoje a forma mais bela de chamar feitiço é impactar. Me impactaram. Me impactaram. Alguém me perguntou: Bristola, qual é o segredo? Eu disse: não, é mesmo só a graça de Deus. Ele disse: sim, para além da graça. Eu disse: você quer feitiço? Você quer feitiço? Porque já estou a te falar que o segredo é o quê? É a graça. Não tem uma outra fórmula. Deixa eu ser sincero contigo. Se não fosse pela graça, não seríamos justificados. Se não fosse pela graça, não seríamos hoje chamados de santos.
Se não fosse pela graça, não seríamos hoje chamados filhos de Deus. Se não fosse pela graça, não estaríamos nesse altar ministrar a palavra. Aliás, se não fosse pela graça, aqui subiu para pegar o microfone e morreu, porque você não pode aguentar a extrema santidade de Deus. Sim, porque quando Isaías teve a visão do trono de Deus, ele disse: ai de mim, aí é forte, papá, aí é santo, 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 aí é outra rua, é a rua da santidade, da extrema santidade. Se estamos aqui, é por isso eu fico admirado com homens de Deus que se dizem ser homens de Deus, mas cheios de vaidade, cheios de soberba, cheios de neva. Se alguém que precisa se gloriar, não é o que lhe fizeram, é o que fez. Se alguém precisa se gloriar, não é o produto, é o fabricante do produto. Porque até o nome é dele, a palavra é dele, a unção vem dele, a cura vem dele, a libertação vem dele. E quando oramos, oramos em nome dele, tudo é dele. Somos meros vasos, somos meros instrumentos. E se você se gloria, ele te quebra e levanta outro. E eu preciso dizer para alguém que está aqui: você não é insubstituível. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué. A obra continua com os... A graça de Deus é extraordinária. É por isso, eu vou te falar de algo real. A graça de Deus confunde sempre a mente humana. Porque há os que sabem fazer, mas não têm graça. Por isso a guerra do nosso tempo é a guerra dos que foram separados e a guerra dos que sabem. Eu gosto da graça porque a graça faz fluir naturalmente. A graça não precisa, Deus está aqui, quando Ele vir, nós todos aqui vamos sentir mesmo que Ele veio. A graça de Deus é extraordinária. E nós não compreendemos a graça, não compreendemos o favor de Deus. Eu vou me apoiar no meu jejum, na minha oração. No Monte do Benfica tem estão lá um mês. Eu nem um dia aceito dormir lá no monte, imagina um mês. Tá lá, mano. Se fosse de oração não seríamos nós. É graça, é favor de Deus, é graça que nós achamos aos olhos de Deus. É por isso você vai perceber, há pessoas que se julgam tão bons, mas não têm resultados. E eles olham para algumas pessoas que eles julgam ser tão baixas, e está a funcionar. E mesmo acontece no mundo da música, não canta nada, mas graça, falha, power. Você canta unção, nada, power, nada, falha, nada, nem só um doce, nada. A graça de Deus é extraordinária. Você já reparou, pastor, que aqueles dias, pastor, você vai pregar e você vai dizer assim: hoje não gostei, hoje não preguei bem. E tu voltas para casa atormentado: para não gostei do dia de hoje. E 2 dias depois alguém vem: pastor, vem contar um testemunho. Está vendo aquele dia que o pastor pregou? E você diz assim: é naquele dia que eu disse. Você nunca entendeu que não vem de ti, não é você. Você é apenas um instrumento. É por isso você vai perceber, a graça de Deus é tão extraordinária, que às vezes você está a sangrar, mas mesmo sangrando Ele te usa para curar a ferida dos outros. Não cabe na mente humana. Você está magoado, mas Ele te usa para... Graça de Deus, favor de Deus. Você sabe, há pessoas que você não pode combater, porque você combatendo está a combater Deus. A graça de Deus é extraordinária. Tem um bué de Pedro, mas ele quer também Paulo, que está a perseguir. A graça de Deus é extraordinária. Às vezes ele vai atrás dos piores. Por isso eu costumo dizer, quando você está a olhar para alguém que constantemente está a cair, constantemente preso em ciclos viciosos, cuidado. Tem muito de Deus para fazer com aquele homem. Sim, repara só.
Repara. O endemoniado gadareno, Satanás teve que colocar legião dentro dele. Legião para quê? Para impedir que o propósito de Deus se cumpra na vida dele. Se Satanás, para impedir que o propósito se cumpra, coloca legião, e Deus, para avançar o seu propósito em ti, não pode meter legião de anjos, você não conhece graça. E por isso não tenho medo de gato, não tenho medo de sal, não tenho medo, não. Se você não conhece graça, vas acreditar no marido da noite e mulher da noite. Vão te dizer, tem marido da noite. Não te conquistaram só ainda. Você não tem marido da noite. Você não tem mulher da... Se você está verdadeiramente em Cristo Jesus. Graça. Nós fomos agora para Benguela. Nunca vamos esquecer disso. Fomos visitar 2 casas. Entramos na primeira casa e saímos de lá. No caminho, a dona da casa ligou: pastor. Eu disse: o quê? Pastor. Eu disse: o quê? Disse: meu irmão fez entrevista numa empresa 2 anos atrás. Agora mesmo só que o pastor saiu e ligaram. E eu fiz o quê? Entramos por uma outra casa, mesmíssima coisa. O irmão que estava a me acompanhar começou a ficar já preocupado. Agora você também não pode dar bandeira que está assustado. Você fica só: Deus está a operar. É graça, é favor de Deus. Não pagamos nada, não demos nada. É a graça de Deus que nos alcançou e que decidiu fazer de nós homens e mulheres que nós somos. É por isso, até o dia da minha morte, eu vou continuar a pregar sobre a graça. Eu estava a dizer lá na igreja, nesse mês todo de novembro, eu disse lá na igreja: o que nós não alcançamos durante esses 10 meses, vamos alcançar durante esses 2 meses. Não apoiado no nosso fazer, mas apoiado na graça. Quando eu falei isso, parecia tipo nada. 2 dias depois, não começou ainda na igreja, começou comigo. Comecei a receber ligações de coisas que eu estava a dar corrida, janeiro, fevereiro. Assim que eu estou a te falar, tem coisas que estão a me dar corrida. Eu agora é que estou a olhar, tem pouco tempo. A graça de Deus opera. Deixa ainda de se apoiar no teu saber, deixa a graça te conduzir, deixa a graça te levar. E a minha oração nessa noite é que a graça de Deus te alcança. O favor de Deus te leva onde os teus pés não podem te levar. A graça de Deus te abre portas que homens não podem abrir. Nós acreditamos na graça. Eu disse aos irmãos da minha equipe: vocês vão ver coisas que vocês vão assustar. Está acontecendo. A graça de Deus é extraordinária. Como é que vamos falar que Deus opera se não podemos manifestar a graça? A graça é extraordinária. A graça é extraordinária. É por isso, eu não sou uma pessoa de cheio de intimidações. Estou no monte. Vai lá longe, pá. Estou no monte. Quem realmente é não precisa falar. Nós mesmos seremos capazes de olhar para ti e perceber que você é. A graça de Deus opera de forma extraordinária. Você sabe que há pessoas. Você já viu que há pessoas que parece que as pessoas são fáceis de manifestar afeto. Nós podemos ter aqui 15 ou 20 ou 100. Se tiver aqui alguém com graça profética, não vou escapar. Não começou hoje. Pode começar aqui, eu sei, vai acabar aqui. Não escapa. É graça. É graça. Há coisas que as pessoas estão a olhar, pensam que você está a lutar. Se eu te contar do jeito que está a vir, se eu te contar do jeito que está a acontecer, é graça, é favor de Deus. Você sabe, às vezes nós estamos muito habituados com aquilo que Deus está a fazer conosco, que deixamos de apreciar a graça de Deus. O casamento que você está a desvalorizar, há umas 95 que nessa hora estão no monte,
O casamento que você está dizendo, você também quem? Há umas que também querem se você também é quem? E nós deixamos de ver a graça de Deus nas pequenas coisas. Vai aqui no Hospital Geral daqui do Amo, você vai ver pessoas que estão a orar para poder ver de novo o sol do dia da manhã. É por isso eu tenho dito sempre, ainda não estou onde eu quero, mas também já não estou onde eu comecei. De algum lugar o Senhor me tirou, para algum lugar o Senhor está a me levar. E eu creio na graça. Eu na minha oração não acredito, acredito na graça. Não me apoio na minha oração, não me apoio no meu sacrifício, não me apoio na minha disciplina, não me apoio nisso, me apoio na graça. É a graça que nos alcançou, é a graça que fez com que nós sejamos o que somos. É por isso que algumas pessoas vão dizer assim: a igreja dele só está assim porque ele trabalha. Ele é o único pastor que trabalha. Nós temos dificuldade de aceitar a graça de Deus na vida das pessoas. Por isso mesmo até dentro da igreja há guerra. Só ele é que canta para mamar. Se a graça está com ele, ele deixa. Só ele que sola, só ele que dirige. Mas quando ele dirige, dirige bem. Ele nos força, nos cuida quando ele dirige o culto. Sentimos o culto leve. É a graça de Deus. Você nunca viu? Nós já fomos para a igreja que você não queria comer, mas você está comendo por causa do protocolo. Faz favor, pastor, pode entrar, pastor. Quer alguma? Oh não, não dá. Traz sumo, traz. Graça. Você não conhece a graça de Deus. Você não conhece a graça de Deus. Se conhecêssemos a graça de Deus, não daríamos passo à vaidade, não daríamos passo à soberba. Assim vou me envaidecer, porque quando Deus estava a criar o céu dele e a terra dele, qual é o contributo que eu dei? Para eu me envaidecer, para marcar sessão com o pastor, espero um mês, saio da igreja. Você quem? Se Jesus dobra o joelho direitamente e estou com ele, você quem? É graça. É por isso hoje nós queremos intimidar as pessoas. Queremos passar para as pessoas que eu sou o homem que pode te ajudar sou eu. E aí o homem que pode me ajudar morreu na cruz. O homem que pode me ajudar morreu na cruz, Yaya. Você é apenas um servo, você é apenas um instrumento. Até está escrito: a uns deu como apóstolo, porque apóstolo é ele. A uns deu como pastor. Pastor é ele. O verdadeiro pastor é ele. O verdadeiro apóstolo é ele. O verdadeiro profeta. E aí eu não sei você, mas eu sou fruto da graça. Não paguei nada, não dei nada, não dei nada. Há dias eu estava a ver um show do Moisés Mbi. Eu disse a Deus: qual é a oração que ele fez? Me fala a sua oração que ele fez, porque eu também. É graça. Você vai perceber a graça de Deus nas pequenas coisas. Porque a dor de cabeça que matou a vizinha é a mesma que você teve e não te matou. A dívida que acabou com o casamento da fulana é a dívida que você teve. Você vai perceber que o problema que vocês estão a enfrentar, e vocês estão aqui a se aguentar, a se suportar, é o mesmo problema que destruiu vários casamentos. Mas vocês estão aqui como se não estivesse acontecendo nada. Não é força da sabedoria, não é a força do nosso braço, é a graça de Deus, é o favor de Deus. É graça de Deus, é favor de Deus. Por isso, Yaya, se você me vê a chorar na presença de Deus, me deixa chorar. Se você me vê a pular, dançar na presença de Deus, me deixa pular. Eu sei as lutas que Ele tem pelejado ao meu favor. Eu conheço as armadilhas que Ele tem livrado. É graça. É graça.
É graça. E só pode ter sido a graça de Deus. Só pode ter sido o favor de Deus. Você sabe, se você controlar bem o teu dinheiro, se você tem o hábito de controlar as tuas finanças, você vai perceber que nós já não vivemos de salário, vivemos da graça. Porque se você faz mesmo bem os cálculos, você vai ver que as saídas são superiores às entradas. Você não sabe explicar também se as entradas vieram da onde, mas o certo é que houve as saídas. Não faltou comida, não faltou pão, mês acabou, pagou SAP, pagou a escola. Só pode ser a graça de Deus. Só pode ser o favor de Deus. Há quem tem um salário mais alto do que o teu, mas não conseguiu construir uma casa. Há quem tem um salário melhor do que o teu, não conseguiu fazer economia para É graça de Deus, é favor de Deus. E nós não merecíamos. O que merecíamos era a morte, porque nós somos maus, somos invejosos. Somos nós que fornicamos, somos nós que masturbamos, somos nós que adulteramos, somos nós que enganamos. E nós merecemos. Mas a graça de Deus fez Deus abrir mão do mais precioso que Ele tinha. Enviou Jesus. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Enviou Jesus. Mesmo sabendo que eu não poderia lhe aceitar, mesmo sabendo que muitos não acreditariam nele, mesmo sabendo que muitos diriam que é apenas uma história, mesmo sabendo que muitos não haveriam de crer na mensagem, enviou Jesus. Enviou Jesus. Enviou Jesus. Eu sou vítima da graça de Deus. Eu sou vítima da graça de Deus. Eu sou vítima do favor de Deus. Eu sou vítima da misericórdia de Deus. Eu sou vítima da... Eu não sei você, mas eu sou vítima da graça. Se não fosse a graça, certamente não estaria aqui. Se não fosse a graça, certamente não estaria em pé. E quando às vezes as pessoas olham para nós, dá a impressão que está tudo maravilha, está tudo um mar de rosa. Também tem luta, também tem problema, mas a graça nos basta. Andamos como se não tivéssemos a passar por lutas. Andamos como se não tivéssemos problema. Andamos como se a doença não estivesse a incomodar o nosso corpo. A graça me basta. Eu sou fruto da graça. Eu sou fruto da graça. Eu sei você. Mesmo você que está me olhando, você é fruto da graça. Você é fruto da graça de Deus. A graça é extraordinária. Aonde os familiares não podem te levar, a graça pode te levar. Aonde a família não pode te levar, a graça pode te levar. É por isso até o dia da minha morte eu vou celebrar a graça de Deus. Eu vi um Deus que poderia me matar, mas decidiu me dar vida. Eu vi um Deus que poderia condenar em mim o pecado, mas decidiu enviar o seu Filho. A graça é extraordinária. E se nós entendermos a graça, nós deixaremos de olhar para nós mesmos e passaremos a olhar para Ele. Passaremos a olhar para a cruz. Passaremos a olhar para o sacrifício. Você sabe, agora acho que mês passado estávamos na Itália e havia uma criança muito agitada, muita confusão dentro do culto. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tive que perguntar ao pastor da igreja: pastor, é uma profetisa. Profetisa, o que se passa com essa criança? E ela explicou: não, essa criança é... O culto acabou, fomos para jantar. Estávamos na mesa, vários missionários e missionárias. E de repente a profetisa disse: vamos buscar a criança. Disse: pastor, vais ministrar para a criança? Disse: sim, eu quero ministrar por essa criança. A criança estava toda agitada. A mãe da criança começou a chorar. A chorar. O esposo da mãe da criança, o evangelista, também começou a chorar. A mãe disse: estou cansada. Disse: ele não me ajuda. Ele também está cansado. Já não sei. Ei, meu Deus. Então foram buscar a criança. Começamos a orar para a criança que estava agitada. Começamos a orar. A orar. Grace, visto o que? Não vi nada. Grace, visto o que? Também não ouvi nada.
Começamos a orar. Começamos a orar. Começamos a orar. A criança dormiu. Dormiu. Continuamos a orar. Continuamos a orar. E quando eu disse amém, eu disse: está feito. Sabe o dia seguinte? Cultuamos como se aquela criança não existisse. Entrou uma calmaria total. Os pais não estão entendendo o que está acontecendo com a criança. E se você me perguntar o que é que aconteceu, eu também não sei te dizer o que aconteceu. Mas eu sei te dizer que a graça de Deus funcionou. Sei te dizer que a graça de Deus operou. E aí Deus não está longe de nós. É nós que não temos a consciência de que andamos com Deus. É nós que não temos a consciência. Vou se matar por causa de dívida. Eu, filho de Deus, vou pagar. Deus vai me conceder graça de ter dinheiro para pagar. Graça. Quem está a filmar, corta. Vou dar um testemunho e eu termino a minha ministração. Quem está com o telefone, corta. Só vou falar esse testemunho para edificar a fé de alguém.
levar ainda muito mais longe. Sim, forma-te, é bom, e apoio que você se forma, mas a graça de Deus pode te abrir corredores que a tua licenciatura não poderá te abrir. Eu conheço pessoas que estão em cargos que não estudaram. E eles próprios sabem que pela formação não podem estar aí. E os chefes também sabem que ele, pela formação, também não sabem por que não lhe tiram. Fui visitar um servo de Deus e orando ele me disse: Grace, quando estávamos a orar, eu ouvi um espírito de esterilidade na tua noiva. Eu disse: você está maluco? Você está maluco? Deus, né? Pastor, fui para casa. Não é que a tal esterilidade. Quero saber o que é que falaram na tua família. Se ninguém vai estudar, se aqui não se trabalha, se aqui não se casa, se... No tanque de Betesda, Jesus não encontrou. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Por que ele está dizendo não tem ninguém? Nós, ao lermos esse texto, vamos falar que não, ele é ignorante. Jesus lhe perguntou: o que é que queres? Não. Porque não tem um... O que ele não está a entender é que a maior ajuda que ele precisa está à frente dele. Não está a... que a nuvem de Deus é uma outra nuvem. Se outros precisam
suficiente. Não quero dizer para os irmãos que estão aqui, a graça é suficiente. Agora a graça é maior. É por isso que eu preciso dizer para os irmãos que estão aqui: choraste muito, é bom, dá uma chance na graça de Deus. Deixa Deus te guiar, deixa Deus conduzir os teus passos, deixa a graça conduzir os teus. Você já viu? Graça, não debaixo da imitação. É por isso que as pessoas não conseguem entender o crescimento. Mas ele está crescendo assim como? Mas ela só chegou agora na igreja. Sim, é graça. As pessoas não estão entendendo, mas esse miúdo, só essa música é também que está ali levando aí. É graça. Mas você só canta isso. Eu disse, lá também só falam santo, santo. Não muda desde há muito tempo. Não mudou. É graça. É favor de Deus. Se nós temos sujeitos a dizer a respeito do que estamos, porque a graça nos cala a boca, não temos nada a dizer, porque não foi nada que fizemos, é tudo que Ele fez. É Ele que fez, é Ele que operou. Por isso, pastor, é perigoso ser exaltado se você não conhece o propósito pelo qual Deus te exaltou. A pessoa que Deus lhes deu e ela pensa que é para ir na Alemanha. Eu tenho o suficiente. Você tem? Você, tua idade te permite ter esse dinheiro? Tua CV mesmo te permite ter esse dinheiro? De link que você está até mesmo, você acha que é normal? Por dia, 7 pratos, 6 pratos, até nos tornarmos na cozinha número 1 a levar 100. Assim que vocês é que sabem fazer funcho, é graça. As que encontraste não sabem fazer funcho, não cozinhavam, é graça. É favor de Deus. A graça de Deus te abre porta sem sacrifício. Você não está a entender, a pessoa de nada gostou de ti, dá ainda o teu número. Tudo bem, dá ainda o teu número. Você estuda, dá ainda
nada. Ao contrário, não gastei, vão me dar. Graça. Há coisas que eu não estou a falar para as pessoas não dizerem que eu estou a mandar boca. Então, estou na dimensão de Filipe. Vem. Porque se eu começar a falar agora das coisas que eles vão encontrar no dia 21, graça. A graça de Deus vai ter. Eu vi pessoas que eu nunca pensei que eu poderia ver na minha vida. Cruzei com grandes que eu nunca pensei que eu. Sentei na mesa com pessoas que eu nunca pensei. Às vezes você não quer chorar na mesa porque vão falar, mas da igreja também. Mas você pensa, Deus, eu não estou aqui nessa mesa. Eu não estou sentado. Eu estou aqui. Só pode ser a. Só pode ser o favor de Deus. Só pode ser a misericórdia de Deus. Aonde outros estão a sonhar para ir, nós estamos a ir e voltar, ir e vir, ir e vir, ir e vir, sem gastar 10, sem gastar 100, ir e vir. E daquela hora vão assustar, só também temos documento, ir e vir. Graça. Não brinca com a graça de Deus. É por isso eu nunca vou dar crédito a alguém que se diz ser servo de Deus e vaidoso, arrogante. Não combina. Se você está se achando, você sabe o que é que você fez para você chegar até aí. Não pode se achar, não pode se envaidecer, porque sabe que não fiz nada, me fizeram. Não, se essas salvas de palmas são para Deus, eu acho que você